Meus pais me deixaram de fora do testamento. Após desembolsar 60 mil grisers para salvar a propriedade deles, minha mãe ainda solicitou mais. Sempre acreditei que a dedicação um dia seria reconhecida até o momento em que abri aquela antiga pasta de documentos. Em uma tarde, passei pela residência dos meus pais em Salem, Oregon, como era meu hábito nos finais de semana. Minha mãe, Denise, não era muito habilidosa com tecnologia, por isso frequentemente a ajudava a revisar contas, organizar documentos de impostos e escanear papéis importantes. Aquela casa de tijolos vermelhos de 2 andares, na qual havia investido quase 10 anos apoiando financeiramente e ajudando a reformar, azulejo por azulejo, sentia-se como um lar para mim. Você pode dar uma olhada nisso para mim? Perguntou ela, entregando-me uma desorganizada pilha de papéis antes de voltar para cuidar de suas orquídeas no quintal. Sentei-me à mesa de jantar, examinando a pilha até que meus olhos se deparassem com um envelope espesso de cor creme, rotulado como plano patrimonial e testamento. Hesitei, não pela curiosidade, ou ao menos foi essa a justificativa que encontrei, mas porque desejava assegurar que tudo estava em ordem. Sempre fui a pessoa que se preocupava com essas questões, a que mantinha a família unida. Contudo, ao virar para a página de distribuição de bens, uma sensação opressora tomou conta de mim. Tudo, e quando digo tudo, refiro-me à casa que meus pais possuíam, mais de 450 mil igligiars em economias, o novo SUV e até o anel de casamento da minha mãe, estava explicitamente destinado a Samantha, minha irmã mais nova. E eu, nenhuma palavra, nenhuma menção, exceto por uma vaga expressão, amamos nossas 2 filhas. Segurei o papel com firmeza, meus dedos adquirindo um tom esbranquiçado. Cada lembrança de ter trabalhado em 2 empregos para ajudar a pagar a hipoteca deles, de dirigir em tempestades de neve para levar a medicação da minha mãe, de consertar encanamentos e trocar telhas, parecia ter sido anulada por aquela fria afirmação impressa. Ouvi minha mãe retornar à casa, seus passos leves atrás de mim. Ana, você encontrou o extrato? Levantei-me, testamento em mãos e girei-me. Minha voz estava serena, indiscutivelmente tranquila. Mãe, isso é real? Ela parou em seco, seus olhos fixos no papel que eu segurava. Ah, Ana, e isso? O que isso significa? Interrompi, com a garganta apertada, mas cada palavra saía afiada, lembrando de uma vida inteira dedicada a cuidar de você e do pai, e sou descartada como se nunca tivesse estado presente. Meu pai, Richard, entrou na sala de estar naquele instante com uma caneca de café em mãos. Ele a pousou com um suspiro, como se estivesse prestes a comentar sobre o clima. Você não precisa reagir assim, Ann. Você está indo bem, Samantha. Ela ainda está se encontrando. Soltei uma risada, sem humor e amarga. Se encontrando. Ela tem 30 anos, muda de direção. Um emprego a cada 3 meses, depende de útil e não consegue arcar com sua própria conta de celular. Eu sou a que pagou a hipoteca de vocês nos últimos 3 anos, a que reparou o telhado no inverno anterior, a que manteve esta casa de pé, dólar por dólar. Minha mãe se aproximou, posicionando a mão sobre a minha, como se isso fosse me tranquilizar. Não pense demais a respeito. Eu só desejava que sua irmã se sentisse segura. Afastei minha mão e, enquanto olhava para ela, meu olhar era gelado, firme. E no que me diz respeito, a única que segurou este lar todos esses anos, eles não pronunciaram uma palavra. Devolvi o testamento à mesa, como se estivesse entregando uma declaração de guerra. Obrigada por me mostrar meu verdadeiro lugar. Caminhei até a porta sem olhar para trás. Ninguém me chamou e, pela primeira vez em anos, não me senti ferida. Apenas experimentei um vazio, um eco silencioso que me congelava até os ossos. Depois de descobrir o testamento, nunca mais retornei àquela casa. 2 semanas se passaram em um silêncio total, sem ligações, sem mensagens, como se eu não tivesse importância em suas vidas. Dizia a mim mesma que, se tivessem pelo menos um pouco de consciência, teriam me contatado. Mas ao invés de um pedido de desculpas ou uma explicação, recebi uma mensagem do meu pai. Ana, a hipoteca deste mês está vencendo. Você pode fazer a transferência logo? O prazo é sexta-feira. Fiquei paralisada, encarando a mensagem com incredulidade. Uma parte de mim quase riu. Nenhuma menção ao que ocorreu. Nenhuma pergunta sobre como eu estava, apenas uma exigência, como se eu fosse um caixa eletrônico por padrão. Respondi com cada palavra, tão fria quanto o gelo. Acho que Samantha pode cuidar disso. Essa casa agora é dela. Certo. Então coloquei meu telefone de lado e não esperei por uma resposta. 10 minutos depois, a tela acendeu novamente. Desta vez, era minha mãe. Ana, não faça isso. Precisamos conversar. Não respondi. Não me sentia triste, nem mesmo com raiva.
Apenas uma clareza implacável substituiu cada frágil esperança que eu já tivera. Durante anos, acreditei que meus sacrifícios seriam valorizados. Estava enganada e não desejava mais assumir o papel de salvadora. 3 dias depois, recebi outra mensagem de Samantha. Você está exagerando. Mamãe e papai não queriam expressar isso dessa maneira. Você sempre foi independente e eu simplesmente não sou. Você sabe disso. Digitando lentamente cada palavra, consegui furar a máscara falsa da minha irmã. Então prove que você merece o que recebeu. Comece pagando a hipoteca. Sem resposta. Mais uma semana passou em silêncio até que uma segunda-feira. Na manhã, enquanto eu estava desfrutando do meu café na minha cozinha, meu celular recebeu uma notificação de transferência. Exatamente R$ 2.900 da minha mãe, sem nenhuma mensagem, somente um pedido de retirada sem emoção, da mesma maneira que fui excluída de tudo. Recusei imediatamente, sem hesitar. Minutos depois, meu telefone começou a tocar. Era minha mãe. Deixei tocar até a 4ª chamada. Então, declinei o atendimento. Uma mensagem chegou logo em seguida. Ana, sei que você viu. Por que não atendeu? Fechei os olhos, respirei profundamente e respondi, porque não é mais minha obrigação, pergunte a Samantha. Pela primeira vez, percebi que tinha controle. Não era eu quem estava tentando remendar falhas que não eram minhas. Não estava doando toda a minha juventude para consertar os erros de terceiros. 3 dias depois, Samantha mandou outra mensagem. Você está sendo tão egoísta. Você não costumava dizer que a família é prioridade? Li essa mensagem várias vezes. Família. A família que ela mencionava era a mesma que me via como uma estranha, como uma fonte de recursos. Respondi apenas com uma frase: família deve ser baseada em justiça e respeito. Não é para explorar alguém até que não seja mais valioso. Após isso, não houve mais comunicações. Um silêncio predominou, mas desta vez, não parecia solitário, e sim um alívio, uma liberação de um fardo que eu carregava há muito tempo. No entanto, eu sabia que esse silêncio era apenas o início, pois eles voltariam quando ninguém mais pudesse ajudar, quando a casa estivesse prestes a ser tomada, e quando Samantha, com toda aquela herança, ainda não soubesse como manter suas contas em dia. E quando esse momento chegasse, eu estaria preparada, não para salvá-los, mas para mostrar a eles que não seria mais a pessoa que se sacrificaria sem ao menos ouvir um agradecimento. A próxima mensagem de Samantha chegou quase à meia-noite, enquanto eu estava imersa em um romance histórico e tomando chá quente. O telefone iluminou e nem precisei olhar para adivinhar o tom. Você está sendo exagerada. Continuei passando os olhos pela mensagem. Todos estão estressados. Por que escolher essa hora para ser dramática? São só alguns pagamentos. Você sempre fez isso. Uma risada seca saiu dos meus lábios, sem qualquer humor. Só alguns pagamentos. Fácil falar quando você nunca se preocupou em pagar uma conta de luz na vida. Respondi, não estou sendo dramática, estou sendo direta. E melhor você se acostumar. Menos de 1 minuto depois, ela respondeu, você é realmente egoísta. Não se surpreenda se mamãe e papai não te perdoarem. Guardei o telefone. Pela primeira vez em anos, não senti culpa. E não estava sobrecarregada com pensamentos sobre se eles estariam chateados nem obsessiva em ser a filha perfeita. Eu havia ultrapassado a linha. A divisão entre ser explorada e me proteger. No dia seguinte, fiz uma ligação para o banco e pedi para que meu nome fosse excluído da conta compartilhada referente à hipoteca. Também entrei em contato com as empresas de serviços e desativei todas as cobranças automáticas que eu vinha secretamente controlando durante anos. Removi os lembretes de contas do meu celular como um pequeno ritual que simbolizava o término da minha participação em sua residência. Naquela noite, organizei meu modesto apartamento, coloquei minha playlist preferida e comprei um bolo de chocolate que sempre gostei, mas que nunca adquiria porque o dinheiro sempre tinha que ser direcionado para questões mais prioritárias. Comecei a ter um sono tranquilo. Acordava sem a surpresa de uma notificação sobre pagamento. Ia para o trabalho sem a sensação de carregar o fardo de 3 adultos sobre mim. Até me inscrevi em um curso online de edição de vídeo, algo que sempre desejei fazer, mas que frequentemente deixava para depois por falta de tempo ou porque não queria parecer egoísta. E à medida que minha vida começou a ter seu próprio ritmo novamente, as memórias do passado se tornaram mais insistentes. No início da semana seguinte, minha mãe Denise me telefonou. Não atendi. Uma mensagem chegou logo em seguida. Precisamos ter uma conversa. Sua irmã não sabe como pagar a conta da internet. Você pode ajudar? Não respondi. 2 dias depois, outra.
O telefone fixo foi cortado. Ela diz que não consegue acessar. Não sei o que fazer. Li a mensagem e então abri a estante para pegar o velho caderno onde uma vez anotei todas as senhas, datas de vencimento e números de atendimento ao cliente. Sempre que meus pais se encontravam em apuros, eles me procuravam. Sempre que Samantha se esquecia de um pagamento, eu resolvia. Contudo, desta vez, fechei o caderno e o coloquei de volta no lugar. Eu não era assistente deles. Não era a base de um sistema que me descartava no momento em que eu deixava de ser útil. 3 dias depois, outra mensagem de Samantha entrou na minha caixa de entrada. Você está brincando comigo agora? A energia está prestes a ser cortada. Você realmente vai permitir que isso aconteça com nossa família? Respondi com uma única frase. Não, estou apenas permitindo que todos assumam a responsabilidade por suas próprias decisões. Silêncio. Não recebi mais notícias por vários dias, até que uma manhã atendi a chamada de um número inesperado. Senhora Lorraine, a vizinha que morou ao lado de meus pais por 2 décadas. Sua mãe perguntou se eu conhecia alguém vendendo imóveis. Acho que eles não estão mais se saindo bem. Agradeci e desliguei. Não me senti arrogante. Não sorri, mas também não derramei lágrimas. Apenas permaneci sentada perto da janela, observando a luz solar filtrando-se através das árvores. Na frente, notei algo. Pela primeira vez, não estava sendo oprimida por obrigações ou remorso. Eu optei por me afastar do ciclo e não voltaria. A primeira mensagem chegou na manhã de segunda-feira de alguém que eu não esperava. Senhor Walter, o vizinho que viveu ao lado de meus pais por mais de 2 décadas. Como estão seus pais? Denise indagou qual era a data. Ela acreditou ter se confundido com o dia, mas acabou de receber uma correspondência do banco. Diz uma notificação clara sobre a execução hipotecária. Fitei a tela intensamente. Foi muito mais rápido do que imaginei. 4 semanas se passaram desde que decidi retirar todo o apoio. 4 semanas para casa. Uma vez consegui evitar que ela desmoronasse, mas agora finalmente começava a cair. Após 1 hora, minha mãe me ligou. Não atendi. Recebi uma mensagem logo depois que o telefone tocou. Precisamos muito de você agora. É sério? Eu li. Depois deixei o telefone de lado como se não fosse da minha conta. No entanto, meu peito ainda estava pesado. Achei que esse momento traria uma satisfação distorcida, mas não veio. Somente um cansaço sem propósito e dolorido. Talvez porque eu estava acostumada a resolver problemas dos outros. Não respondi. 2 dias depois, Samantha apareceu na minha porta pela primeira vez em semanas. Ela estava com um moletom amarrotado, sem maquiagem, carregando uma pilha desorganizada de papéis. O desespero era visível em seus olhos. Só preciso de 5 minutos, ela disse ofegante. Apenas 5 minutos, Ana. Cruzei os braços, bloqueando a entrada, sem um pingo de compaixão no olhar. Veio pedir dinheiro? Não, dinheiro. Ela gaguejou. Eu só preciso de sua ajuda para conversar com o banco. Não entendo as condições que eles estão utilizando. Estou sobrecarregada. E sobre a herança que você recebeu? Perguntei, com um tom tão casual quanto comentar sobre o clima. Ela baixou a cabeça e murmurou. Está atrelada a um fundo de investimento. Se eu retirar agora, irei enfrentar uma multa. Não pensei que as coisas se agravariam tão rapidamente. Levantei uma sobrancelha. Contudo, você assinou tudo sem pensar 2 vezes. Achei que papai e mamãe tinham tudo sob controle. Eles afirmaram que estava tudo certo. Eu não pensei. Exatamente. Você não pensou. Como sempre. Samantha ficou em silêncio. Saí e fechei a porta atrás de mim. Esta é a lição que precisa ser aprendida. Todo mundo enfrenta dificuldades, mas ninguém evolui. Se sempre houver alguém para apoiá-los. Você realmente deixaria que perdessem a casa? Não estou permitindo que nada aconteça. Eles fizeram suas escolhas, agora precisam arcar com as consequências. Virei-me, deixando Samantha sozinha no corredor do prédio. 3 dias depois, encontrava Ben, um ex-colega de escola que se tornou corretor de imóveis, em um evento de networking no centro cultural local. Estava prestes a contar a ele sobre o projeto fotográfico em que estava envolvida, quando ele me interrompeu, com olhos arregalados. Ei, a casa dos seus pais fica na rua Vine? Concordei com a cabeça. Alguém da minha equipe mencionou. Parece que eles buscam urgentemente vender a casa antiga.
precisa de reformas. Alto risco de execução hipotecária. Você está bem? Sorri levemente. Estou bem. Acho que eles não estão. Bem parecia querer acrescentar algo, mas optou por se calar. Naquela noite, liguei meu laptop e encontrei uma mensagem de uma entidade de assistência jurídica na qual havia atuado como voluntária durante a faculdade. Estavam à procura de mentores para um projeto novo, que ajudava idosos a lidar com dívidas de habitação. Sorria levemente. A vida tinha um jeito peculiar de se repetir. Permaneci em silêncio por um longo tempo antes de começar a preencher a inscrição. Não por meus pais. Não por Samantha. Mas por mim, eu finalmente havia aprendido a desapegar. Não precisava mais resgatar a velha casa. Contudo, se eu tivesse a chance de usar minhas experiências para evitar que outra pessoa entrasse na mesma situação, isso justificaria o esforço. No sábado à tarde, havia terminado um curso de fotografia e retornado ao meu pequeno e calmo apartamento, sem esperar mais do que uma xícara de chá quente e uma noite tranquila. Entretanto, ao entrar no estacionamento, reconheci uma minivan prateada próxima ao portão. 4 anos antes, eu havia assinado como fiadora desse veículo, quando meu pai, Richard, já não tinha condições de arcar com as parcelas. No ano passado, transferi a posse para ele como um ato final de confiança. Agora, ela estava ali, como uma lembrança amarga. Saí do meu carro devagar. Meus pais aguardavam perto da entrada do prédio. Samantha estava um pouco atrás, segurando sua bolsa, com o olhar transparecendo preocupação. Não troquei palavras. Fiquei a alguns passos de distância, braços cruzados, esperando. Minha mãe, Denise, foi a primeira a falar. Sua voz estava trêmula. Hannah, sinto muito por termos que vir aqui, mas a situação saiu do nosso controle. Meu pai continuou, sua voz estava mais baixa e cansada do que o que já tinha ouvido. Nós erramos, eu sei. Mas se a casa for tomada, sua mãe não aguentará isso. O encarei diretamente, meu olhar era mais frio do que nunca. Então, por que, ao redigir o testamento, você decidiu que eu não merecia ser incluída? Ele desviou o olhar, suas mãos inquietas na borda do casaco. Naquele momento, acreditávamos que você ficaria bem. Você sempre foi forte. Mas Samantha, eu o interrompi. Pode falhar, ser perdoada e herdar tudo. Virei-me para minha irmã. Ela mordeu os lábios, sem dizer nada. Sem negações, sem justificativas. Eu me sacrifiquei na minha juventude, declarei. Minha voz baixa, mas cada palavra cortante, incondicional. E em troca recebi desprezo. E a suposição de que Ana resolveria isso. Não estou mais disposta a ocupar esse papel. As lágrimas da minha mãe escorriam. Não tínhamos ideia de que isso chegaria a esse ponto. Você não pode ajudar? Apenas por um tempo. Só por alguns meses até a situação melhorar? Neguei com a cabeça. Uma brisa em meu coração levando embora anos de dever. Não estou recusando porque não tenho como auxiliar. Estou recusando porque, se o fizer, todos reassumirão a crença de que não há necessidade de transformação. Samantha finalmente se expressou, sua voz suave e frágil. Não percebi que isso se tornaria tão complicado. Eu acreditava que bastava ter tempo. Não imaginei que você se afastaria tão rapidamente. Observei-a pela primeira vez em semanas. Eu não me afastei abruptamente e lhe comuniquei, esperei. Esperava, mas nossa família decidiu ignorar toda essa situação. Então, este realmente é o fim. Minha mãe murmurou, com lágrimas ainda secas em seu rosto. Eu a encarei. A mulher que um dia me embalou ao dormir, a quem eu levava medicamentos, a quem acompanhei ao pronto-socorro, aquela para quem cozinhei depois da aposentadoria do meu pai. E percebi mais claramente do que nunca a distinção entre laços sanguíneos e amor genuíno. Não fui eu que terminei com isso, falei. Terminou no instante em que decidiram quem merecia ser homenageado e quem não. Ninguém proferiu uma única palavra. O vento do final do outono assobiou entre as árvores despidas, trazendo um frio que nenhuma jaqueta poderia combater. Subi até a varanda, peguei minhas chaves e desbloqueei a porta antes de adentrar. Olhei uma última vez para trás. Espero que encontrem um caminho, mas já não sou mais a salvação desta família. Encarei Samantha e disse pausadamente, se você realmente quer amadurecer, está é a sua chance. Eu saí do carrossel. Agora é a sua vez. Entrei e fechei a porta atrás de mim. O barulho do vento no corredor abafou os passos deles enquanto se afastavam.
Permaneci em silêncio na minha sala de estar, sob a luz da tarde, que lançava um longo feixe pelo chão através do vidro, sem lágrimas, sem um coração partido, apenas um silêncio sereno. Pensei que, após aquele confronto final, eles ficariam em silêncio. Esperava que a verdade os fizesse refletir e recuar silenciosamente por orgulho, mas superestimei a autoconsciência de pessoas que sempre viveram às custas dos outros. Uma semana depois, recebi uma mensagem de Olivia, uma amiga próxima do Centro de Arte. Ana, você está no Facebook? Deveria olhar a página da sua mãe. Ela está postando coisas impressionantes. Minha mão tremeu um pouco enquanto digitava Denise Baker na barra de pesquisa. A linha do tempo dela estava repleta de postagens emocionantes, fotos de flores e citações inspiradoras. Mas o que me fez parar foi uma postagem em destaque com uma imagem da nossa antiga casa anexada. É desolador quando a própria filha se volta contra a família, abandonando pais doentes e idosos, recusando-se a estender a mão em nosso momento de necessidade, depois de tudo que fizemos por ela. Mais de 80 compartilhamentos. Os comentários estavam repletos de empatia, conforto e críticas à filha ingrata. Mordi o lábio, deslizando para baixo e vi outra postagem. Esta do meu pai, Richard. Pensávamos que Anne era alguém que amava a família, mas quando mais precisávamos dela, ela se afastou sem dizer uma palavra. A casa está prestes a ser tomada e ela age como se nada estava acontecendo. Então surgiu uma publicação de Samantha com um tom claramente sarcástico. Algumas pessoas só demonstram gentileza quando estão em posição superior, olhando de cima para baixo. Mas, quando a família solicita que elas se integrem e ajudem, elas optam pelo silêncio. Essa parece ser a nova definição de força, ao meu ver. Apertei meu celular com mais intensidade. Não estava furiosa, nem me sentia surpresa. Estava exaurida. Quando a culpa deixou de ter efeito sobre mim, eles recorreram à humilhação pública, mas esqueceram um detalhe. Eu não estava mais calada. Naquela noite, liguei meu laptop e acessei meu Facebook, que raramente utilizava. Elaborei uma única postagem, sem fundo colorido, sem design sofisticado, mas cada palavra ressoava claramente. Minha família está divulgando uma narrativa unidimensional. Portanto, para ser justa, aqui está a verdade do meu lado. Anexei uma imagem do testamento onde Samantha constava como a única beneficiária. Compartilhei fotos dos pagamentos da hipoteca, contas de energia, seguro, tudo em meu nome. Depois, acrescentei a última mensagem que recebi da minha mãe pedindo 2.900 para evitar a perda da casa. Encerrei com uma frase. Meu silêncio não significava consentimento. Eu apenas aguardava a oportunidade certa para revelar a verdade. Esse momento é agora. Em 10 minutos, o primeiro comentário apareceu. Você realmente fez tudo isso? Não posso acreditar, escreveu um velho amigo. Você é uma das pessoas mais bondosas que conheço. Não deixe que ninguém faça você duvidar disso. Em seguida, um a um, as pessoas começaram a compartilhar minha postagem. Alguns que conheciam meus pais comentaram, muitos demonstrando surpresa. Sempre pensei que Samantha levava uma vida bastante irresponsável. Agora faz sentido. Ninguém deveria ser explorado dessa maneira, especialmente pela própria família. Minha postagem se disseminou rapidamente, não por ser sensacional, mas porque era verdadeira, honesta e sem rodeios. 2 dias depois, minha mãe apagou todas as suas publicações. Meu pai desativou sua conta. Samantha alterou sua foto de perfil para uma flor em preto e branco, um ato vago e dramático que ela sempre fazia quando as coisas escapavam do seu controle. Não reagi, não publiquei mais nada, apenas permaneci sentada em meu apartamento, ouvindo a chuva cair suavemente na janela e pela primeira vez senti que a justiça estava ao meu lado. Não precisava de um pedido de desculpas. Não necessitava que eles se humilhassem, só queria que parassem. E parecia que finalmente compreenderam que eu não era mais alguém que poderiam manipular. Uma postagem suficiente para encerrar os anos em que fui forçada ao silêncio. E agora eu estava escrevendo o próximo capítulo, não nas redes sociais, mas na vida real. Desde aquele dia em que publiquei, não escutei uma palavra da mãe, do pai ou de Samantha. Tudo tem estado tão imóvel quanto um lago abandonado após uma tempestade. No entanto, não se tratava de um silêncio de espera. Era o silêncio da aceitação. Eles haviam perdido a única pessoa que sempre retornava após os desastres. Eu era exatamente o oposto. Comecei a viver. Todas as segundas-feiras pela manhã, eu ia ao Centro de Arte para ministrar minha primeira aula de fotografia para estudantes do ensino médio. A forma como seus olhos brilhavam ao segurar uma câmera pela primeira vez. O modo como enxergavam o mundo através de uma lente.
Isso me lembrou que nem todos têm a mesma visão e, às vezes, é necessário escolher o seu próprio ângulo. À noite, eu participava de um curso de edição de vídeo em meio período, uma habilidade que sempre desejei aprender, mas que adiei porque minha família precisava de mim. Agora, ninguém mais necessita de mim. E, pela primeira vez, isso soava como uma libertação. Comecei a fazer caminhadas noturnas, com calma e despreocupada. Assava durante os finais de semana, postava fotos no Instagram sem temer ser chamada de falsa. Fiz novos amigos na aula, pessoas que não me conheciam como a que mantinha a família unida. E, por isso, finalmente pude ser eu mesma. Enquanto aprendi a respirar do outro lado da cidade, a casa no número 218 da rua El começou a aparecer em anúncios de venda. Um amigo meu, Marcos, que agora é corretor, me enviou uma mensagem: a casa dos seus pais está à venda. Pedindo R$390 mil, mas sem ofertas. Parece que eles não conseguiram reparar o telhado ou a fiação com problemas. Não me surpreendi. Ninguém para consertar a caixa de fusíveis à meia-noite. Ninguém para trocar o aquecedor de água ou chamar um técnico a tempo. Não sou mais eu. Aquela casa sobreviveu por minha causa e agora refletia a realidade. Negligenciada, em ruínas e sem ninguém para mantê-la. Recebi mais uma atualização de Lorraine, a vizinha idosa. Ela ligou apenas para checar como eu estava, mas antes de desligar, comentou casualmente: parece que Samantha voltou a viver com seus pais. A vejo fazendo compras com frequência. Ela não parece muito contente. Levantei os olhos do meu laptop e tomei um gole do meu café ainda quente. No passado, ouvir algo assim teria me causado uma sensação de preocupação, mas agora simplesmente dei de ombros. Talvez o que Samantha realmente precisasse fosse enfrentar a instabilidade que costumava ignorar facilmente. Não fiquei feliz por eles estarem lutando. Eu apenas não queria mais carregar o peso de decisões que não eram minhas. Pela primeira vez em 10 anos, minha conta de poupança estava aumentando constantemente. Reservei uma viagem no outono para Seattle, a fim de fotografar as folhas mudando de cor. Deixei um depósito para uma nova câmera semi-profissional, algo que antes eu via como um luxo desnecessário. Estava aprendendo a cuidar de mim, assim como um dia cuidei de uma família inteira. Também retomei a escrita, não para defender-me, mas para criar um blog sobre como se afastar de dinâmicas familiares prejudiciais. Algumas postagens foram amplamente divulgadas. Muitas pessoas me enviaram mensagens, expressando gratidão por eu ter articulado o que elas nunca conseguiram expressar. Em uma tarde chuvosa, enquanto editava fotos em meu café favorito, meu celular vibrou com uma notificação de um site de imóveis. O preço da propriedade na rua El tinha sido reduzido em 30 mil. O proprietário estava buscando uma venda urgente. Observei a imagem da casa, com telhas escuras, uma cerca em estado de deterioração e molduras de janelas descascando. Antes, ela representava dever, pressão e expectativas. Agora, era apenas uma casa à espera de ajuda, e eu não era mais a pessoa que ia salvá-la. Toquei para ocultar a notificação. Fechei meu celular e sorri um sorriso suave, leve como o ar, mas mais profundo do que qualquer suspiro que eu havia contido ao longo dos anos. Eu não pertencia mais àquele lugar. Em uma tarde de início de inverno, caminhei ao redor do Lago Liberty com minha nova câmera. A luz dourada do crepúsculo filtrava-se pelos galhos nus, lançando feixes suaves sobre a água. Parei, levantei minha câmera e capturei o momento perfeito. Um menino correndo ao longe, sua mãe, rindo e chamando. Naquele instante, percebi que algumas coisas não são destinadas a serem mantidas, pois nunca foram realmente suas desde o início. Eu costumava crer que a família era algo que nunca poderia ser perdido, que o laço sanguíneo era inquebrável. Mas agora entendo que o que realmente forma uma família não é o DNA, mas o respeito e a gratidão. Eu havia dado tudo na esperança de ser reconhecida e, em troca, me tornei apenas um nome excluído de um testamento, a figura dramática por me recusar a carregar os fardos dos outros por mais tempo. Não sentia mais raiva. Na verdade, havia simplesmente deixado para trás. Eles ainda habitavam lá, naquela casa antiga, agora listada pela terceira vez, e diziam que toda vez que alguém aparecia para ver o imóvel, Samantha tentava agir como uma proprietária responsável. Porém, quando questionada sobre documentos de manutenção ou contas de reparo, ela apenas sorria de maneira desajeitada, pois em todos aqueles anos ninguém jamais a ensinou o que fazer. Eu nunca voltei, nem uma única vez. Minha mãe uma vez me enviou uma carta manuscrita, selada em um envelope azul familiar, com uma caligrafia que eu já conhecia de cor. Ela dedicou suas palavras às noites em claro, sem saber por onde recomeçar, refletindo que seu pai não apresenta mais a mesma força de antes. Ao final, ela escreveu: "Não sei quanto tempo temos para restaurar as coisas, mas se você estiver disposta, ainda estarei aqui."
Eu dobrei a carta. Não a rasguei, nem respondi. Coloquei-a na gaveta sob minha mesa, ao lado de fotografias não reveladas e esboços incompletos, itens que precisavam de tempo para serem compreendidos e aceitos. Eu não os desprezava. Apenas não tinha mais energia para me sacrificar sem ser ouvida. Continuei com meu trabalho, ensinando, criando e registrando momentos. Mesmo realizei uma pequena exposição fotográfica no café de um amigo, apresentando imagens que retratavam meu caminho rumo à cura. Mostrei manhãs em parques, luz dourada sobre ruas tranquilas, as mãos delicadas de uma senhora idosa segurando uma xícara quente, uma flor solitária caída sobre o concreto fendido. Uma mulher de meia-idade se aproximou de mim, apertou minha mão e disse, não sei porquê, mas cada uma de suas fotos parece comunicar-se por alguém que estava em silêncio há muito tempo. Sorri em silêncio, pois ela tinha razão. Passei minha vida em silêncio, em busca de paz, assumindo o papel de boa filha, acreditando que dar o meu melhor traria o amor que tanto desejava. Mas agora escolhi uma paz diferente, não aquela que vem da aprovação alheia, mas a que surge na decisão de me priorizar. Aprendi a me amar de forma incondicional. Aprendi a recusar sem sentir culpa. Aprendi a permitir que os outros enfrentem as consequências de suas escolhas. E, mais importante, aprendi a não olhar para trás. Eles ainda são minha família no aspecto formal, na memória, mas não estão mais no centro das minhas decisões. Não sei o que o futuro guarda, se haverá reconciliações ou se tudo continuará como está. Entretanto, isso já não tem relevância, porque, ao fim, finalmente compreendo que família não diz respeito apenas àquelas pessoas que dividem o mesmo sobrenome. Família são aqueles que valorizam sua presença, que não veem sua bondade como uma obrigação, que fazem você se sentir reconhecido e escolhido. E se esses não conseguem fazer isso, está tudo bem, pois eu tenho uma família, eu mesma, e não preciso buscar em outro lugar. Minha história não é uma tragédia, mas um renascimento. Um dia acreditei que amor e sacrifício sempre seriam recompensados, que laços familiares eram eternos, mas a realidade é que ninguém deve ser tomado como garantido, nem mesmo pelos laços de sangue. Aprendi a estabelecer limites, a me afastar quando necessário e a priorizar a mim mesma sem arrependimentos. Agora, vivo com leveza, liberdade e tranquilidade. Não devido a transformações externas, mas sim porque eu me transformei por dentro. Qual é a sua opinião sobre a escolha de Ana? Você acredita que foi severa ou essa foi a única opção para se resguardar de verdade? Deixe suas opiniões nos comentários abaixo e lembre-se de se inscrever no canal para mais narrativas sinceras sobre a verdadeira vida familiar.